Bom, pessoal, dia 22 de setembro, exatas 21 horas e 50 minutos, pregão fechado, é claro, mas eu quero aproveitar aqui para falar de três papéis, conforme nós havíamos combinado ali no grupo do Telegram, e também falarmos a respeito do movimento do Ibov, tá? Então, o Ibov hoje fechou com 0,31% de alta, fazendo esse candle aqui, ó, um inside bar, dentro de uma tendência de baixa, né? Não vou ficar desenhando figuras aqui para você, porque com certeza você já deve ter visto muitas figuras aí, várias pessoas comentando sobre movimentos de Ibov, alguns falando de alta, outros falando de baixa, mas eu quero deixar aqui esse ponto que a gente já havia comentado dele, né? Essa região aqui dos 97 mil pontos, que a gente já havia comentado anteriormente, e é uma região em que ele está testando novamente aqui, uma região de antiga resistência, que agora ele está testando como suporte. Eu vou colocar as médias aqui para você ver como ele está se comportando com todas as médias viradas para baixo, né? Mostrando aí uma clara tendência de baixa, tanto no longo prazo, quanto no curto prazo e no médio prazo. Então todas as médias alinhadas para baixo, tá? E hoje fechou com esse candle, mas o que também me chamou a atenção foi o volume financeiro de hoje. Vou colocar aqui o volume para você e também traçar uma linha nesse ponto de fechamento. Estender essa linha aqui, tá vendo? Pois é, o Ibov hoje fechou abaixo, com um volume abaixo dos últimos 55 candles. 56, 55, né? 55 candles. Ele fechou aqui, ó, abaixo dos últimos 55 candles. O que isso quer dizer? Simplesmente que o volume financeiro está abaixo dos últimos, está abaixo da média, né? A média de 20 períodos está aqui e, enfim, não quero tirar conclusões, a gente comenta sobre isso em vários momentos ali no grupo do Telegram, falamos a respeito dessa movimentação do Ibov, mesmo com algumas pessoas ali buscando tentar adivinhar para que lado que vai, para que lado que não vai, e o Ibov ganhando cada vez mais tendência. Pode reverter? Claro que pode reverter. Eu vou colocar aqui o gráfico semanal para você ver o quanto ele está interessante, em cima exatamente da média móvel no gráfico semanal, a média móvel ainda está apontado para cima, de 20 períodos, e ele está exatamente nesse ponto, né? Olha só, para você ver. Tá ok? Então, é isso que nós temos por Ibovespa nesses dias. O primeiro papel que foi solicitado foi Azul. Azul 4 no gráfico diário. Primeiro quero mostrar para vocês aqui. Com ele limpo, né? Com gráfico limpo. Eu me lembro muito bem que... mais ou menos aqui, eu acho que foi nesse candle aqui, me perguntaram sobre Azul e eu falei assim, olha, depois dela já ter tido esse rally de alta, rally não posso chamar de rally, mas depois dela ter essa puxada de alta aqui de 22%, eu falei assim, eu passo. E não, o papel foi lá e ainda subiu, mas chegou a subir quase 12% e agora está recuando. Mas como era o rompimento de uma resistência simples, tudo mais, eu passei e o papel foi lá e cumpriu com uma bela puxada ainda, né? E agora está corrigindo. Colocando as médias, esse papel está ficando bem interessante para a forma como nós gostamos de operar. Ó, hoje ele fechou aqui com esse candle de dúvida, depois dessa puxada aqui, ó, de 12% de queda, ele fechou com esse candle de dúvida e nós gostaríamos que amanhã, possivelmente, ele ainda viesse puxar um pouquinho mais para baixo aqui e voltar para cima, cruzando então a média móvel, cruzando a média móvel aqui, tocando, né, na média móvel
e vindo para um trade de correção. Então, muito interessa a Azul aqui para os próximos dias, estou de olho. Tá ok? No gráfico semanal, no gráfico semanal ele está apresentando uma correção de uma semana apenas, mas ainda está alinhado, né? Ele não chegou a perder nenhuma média, não chegou a perder essa região aqui, ó. Então, um pouquinho para baixo, né? Não, é isso aqui mesmo. Porque tem esse toque aqui, tem aqui também, tem aqui. Então, tá alinhado, papel interessante, vamos continuar monitorando a Azul aí. Tomara que faça aquele movimento que a gente tinha comentado. O segundo papel é BIF 3, gráfico limpo. Opa, tinha até feito aqui um anti-giba, né? Eita, olha o movimento. Esse é o nosso giba. Bora lá. Não vou me deter em comentar nesse tipo de comentários. Bom, mas BIF puxando bastante, foi lá, deu aquela puxada aqui e agora caiu. Não vou pegar aqui da máxima, não vou pegar aqui desse ponto. Vem caindo 10%. Quando a gente coloca as médias estão apontando para baixo. Tá embolado o papel aqui nessa região. Pode ser que ele venha tocar aqui nessa média, que vai servir como um suporte, ó, nessa região. Deixa eu estender para ver como tá aqui para o nosso lado esquerdo do gráfico. Ó, tá vendo? Vários toques aqui nessa região. Veio, tocou mais uma vez. Bom, para quem gosta desse tipo de movimento, tá aí. O papel tá em tendência de baixa, mas puxou forte para baixo aqui. Eu não faria nada nesse papel, pelo menos da forma como a gente opera, né? Mas não é inegável que ele está numa região aqui de um belo suporte, né? Olhando o gráfico semanal dele, puxa vida, também já apontando para baixo as médias, o candle abaixo da média, enfim, é um risco, mas que você pode estar monitorando para esse movimento, né? Um toque aqui e voltar a subir. Enfim, eu esperaria esses candles estar acima das médias, as médias viradas, enfim, uma virada de tendência aí, mas olha só como está poluído aqui para ele vencer todo esse percurso, né? Então, BIF é um papel que eu passaria da forma como eu opero. Se você já está posicionado nesse papel, seria muito arriscado se ele perdesse 12,26, tá bom? Bora para o último papel que nós vamos analisar hoje, B3SA3. B3SA3 no gráfico diário. É um papel que está numa tendência de baixa, né? E aqui marcou esse fundo. Hoje confirmando esse fundo. E eu tenho essa região aqui, que rompendo essa região, enfim, seria um ponto interessante, né? Ele romper essa região aqui. O mais interessante é que ele viesse a tocar, fazer um novo fundo acima do fundo prévio, então fazendo um pivô de alta. Aí sim, ó, e as médias caindo, mas quando esse movimento acontecer, provavelmente a média já vai estar virando para cima também. Então, por enquanto, movimento de baixa, ele pode vir estar testando novamente, vir a testar novamente a média móvel e um candle preto. A gente fica interessado numa venda, né? Numa venda por correção. Isso mesmo. Uma venda por correção. Então, mais inclinado a uma venda do que uma compra em B3 pelo gráfico diário. Já o gráfico semanal, ele está fazendo um movimento bastante interessante. É claro que hoje ainda é terça-feira, muita coisa tem
para acontecer, ainda temos 3 pregões aí, mas olha só, depois de 1, 2, 3, 4, vamos contar isso aqui como um de queda, ó, 0 a 0, né? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de queda, ele veio tocando a média móvel de 20, que está na ascendente, e formando esse candle comprador. O que me interessaria nesse papel? Se ele fechasse acima dos 59 com 12 no semanal, nós poderíamos então procurar nos posicionarmos com stop abaixo de 54,45 e buscar um alvo de pelo menos 2 para 1, né? Um risco retorno de 2 para 1. Olha só, se eu busco esse risco retorno, eu estou buscando esse alvo aqui, que seria praticamente no topo histórico. Isso, testando novamente ali o topo histórico. Tá ok? Então era isso que a gente tinha para comentar desses 3 papéis. Espero que vocês... espero que essa análise tenha feito sentido para você, e se fez sentido, não deixe de comentar, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar aí com a galera que também gosta de análise técnica. Um grande abraço para você e até mais!